Fala galera do canal, aqui um videozinho rapidinho para comentar sobre como eu acho que tá a tier list do Duel Links atualmente e também para comentar um pouco sobre como foi a banlist, quais decks estão melhores do formato, quais decks estão ganhando no meu torneio. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Para começar aqui eu já quero começar com elas. As Witchcraft, cara, Tier 1. Tier 1 sem choro, não tem... Ela é de longe o deck mais consistente do formato. Com qualquer carta dela, tu consegue colocar a VR no campo, e a VR no campo o cara tem que fazer um xadrez 3D pra tirar ela de campo, porque o bicho nega os efeitos dos teus monstros, o bicho é chato pra caralho, o bicho ganha 5 mil de ataque às vezes, te bate com 2 porradas só tendo ela no campo, e daí tu tira, o carinha simplesmente pega, ativa uma carta lá de Witchcraft que revive ela do cemitério, ou que invoca ela diretamente na mão. Então essa daqui é desgraçada. Esse deck tava até um pouco sumido, mas depois que os caras começaram a botar com a engine de LS, aquela engine que joga um monte de carta pro cemitério, daí tu enche o cemitério com as tuas magias e ainda tem os LS pra te ajudar a fazer uns combos mais fortes. E daí o deck fica muito desgraçado. Quando ele vai parar isso, provavelmente alguma carta dela vai ir a 3, ou aquela carta do LS que tu adiciona qualquer um pra mão vai ir a 2. Mas por hora é isso, ela tá dominando o formato, o efeito dela de negar monstro acaba com muitos dos decks do formato. Então elas estão aqui merecidamente no nosso Tier 1, por causa que ela também tem uma coisa muito forte que é a consistência. No Yu-Gi-Oh! Um deck sem-meta ele tem que ter esses 3 pilares, que é consistência, poder e versatilidade. De longe, esse é o deck mais consistente. E nesses 3 pilares, consistência é o que prevalece, que é literalmente o mais importante. Tem muito deck aí que não tem poder, não tem versatilidade, mas por causa que tem consistência está no meta. Aqui também falar um pouco do Mago Negro. Nosso Mago Negro, ele caiu muito com a banlist. Aquele bastãozinho a 2 foi mortal, cara. Como eu disse, consistência é o que se prevalece quando se trata dos 3 pilares no deck meta. E Mago Negro era um deck que era praticamente só consistência. Tudo bem que a jogada do círculo, nossa, bania um bicho do cara, talvez com o Mago Negro muito forte. O Cavalaria também chega a ser muito estúpido, né? Que ganha ataque, nega os efeitos. Porém, perdeu muita consistência. O bastão era a carta principal do deck, ele limitado a 2, tirou muita consistência. Quem joga em Mago Negro sabe que tá brincando feio. Mas né, se tu começa, tu tem 3 ciclos, 3 traps, tu consegue botar lá o combinho fácil, daí a consistência é até um pouco grande, mas não se compara com como era com os 3 bastões. Então ele tá aqui nas tier 3, enfraquecido, mas ainda consegue ganhar muitos torneios, dependendo de que jogador estiver. Aqui, nosso Shiranui vai ficar nosso tier 2. Por quê? Porque dos 3 pilares, que é consistência, versatilidade e poder, Shiranui é de longe o deck com mais versatilidade. Cara, tu bota 3 Shiranui e o resto tu enche de trap, enche de carta de filha da puta aí pra que bane, que tira o jogado do oponente, daí, meu, esse deck é de longe o mais versátil, sem falar que todas as cartas, a escudeira faz 5 de uma carta só, a outra no cemitério tu bane, invoca os bichos um monte de vezes. Esse deck tá desgraçado. Cara, aquele bicho que a Konami botou a 3, que é a espada espectral, cara, ela é de longe a carta mais forte do Shiranui. Meu, tu tem um 5 de graça, pensa, o cara acabou com o teu campo, daí é só tu ter ela no teu cemitério que tu bane e já tem outro 5 no campo, já pode voltar ao duelo. Então, cara, a Konami ter botado aquilo da 3 foi muito sacanagem. Mas também, não é todo mundo que usa 3, até porque usar 3 é meio estúpido, mas eu diria que aquela carta tem que ir a 1. Porque não é só o Shiranui, cara. Tem muito deck de zumbi que no futuro vai poder estar se aproveitando dela, e ela é muito chata. Muito chata. Pensa só, tu limpou o campo do cara do nada, pá, bani, invoquei um bicho. Essa daí enche o saco demais. E agora, nosso triste, falecido Cyber Dragon tá aqui, ó. Pega Cog. Aqui é Pega Cog. Ele não consegue lidar muito bem com os decks dos outros tiers. Só que se tu pegar, se esforçar com ele, fizer uma build bonitinha, tu consegue ainda garantir o teu COG do final do mês. Ou até mesmo no meio do mês. Então por isso que o Cyber Dragon tá aqui, bah, a Trap teve 2, matou o deck, tirou um monte de carta 2 que ele usava. Como por exemplo, o próprio
Corrente, que era a carta que dava mais ataque pros bichos, porque a fusão mais forte do Cyber Dragon não passa por nenhum bicho, porque só tem 2100 de ataque, daí a Corrente fazia uma baita diferença. E sem falar que, como tu tinha 9 cartas que eram importantes vir na tua mão inicial, pelo menos duas delas, que era o Cyber Dragon Core, a fusão de cibernética e a Trap. Tu tinha 9 cartas, sendo que o Cyber Dragon Core buscava qualquer uma das cópias das outras, para consertar a tua mão, no caso. E daí, com um negócio indo a 2, tu só ficou com 8 cartas e perdeu ainda um monte de cartas que poderia te dar uma baita vantagem, sem falar que também a skill, cara, aquilo lá detonou o deck. Porque uma jogada que muitos jogadores faziam era, tu botava um Cyber Dragon, dava o Ciclone Cósmico no oponente, tirava um bicho dele, daí já invocava o outro Cyber Dragon pela skill e saía fazendo combo e ganhando. Agora, como tu tem que pagar 2.000, tá muito pesado esse custo, sem falar que quando tu ativa a skill, tu pode atacar com monstro de fusão. Antes tu atacava qualquer bicho, aí tu fazia skill, fazia um bicho, destruía as Spell Trap do oponente, daí já invocava um outro Cyber Dragon e batia com tudo. Só que agora, como tá aí, não tá podendo. Blackwing agora, Tier 2 também. Blackwing, no quesito consistência, poder e versatilidade, ele é de longe que tem mais poder. Ele compra um monte de carta, ele faz um monte de synchro num turno só, ele papoca um monte de bicho com hijack, papoca não, um monte de carta, não é só monstros que ele papoca. Sem falar que a trap que pode ativar da mão é muito forte. Só que sempre tem aquilo, pra ganhar, por exemplo, da VR aqui, ele tem que estar com a trap na mão. E se não tiver com a trap na mão, que ela não é buscável, só tem 3 cópias no teu deck, tu praticamente já perdeu. Sem falar que muitos decks conseguem, de certa forma, lidar bem com Blackwing, conseguindo tirar os 5 deles. E isso torna também muito dependência da trap. A trap, o Blackwing tem uma extrema necessidade por ter ela na mão. Se tu não tem, tu vai sofrer pra ganhar o duelo. Talvez não, tu pode simplesmente fazer um monte de synchro, destruir os cartas do cara e dar um ATK, mas muitas vezes se tu for primeiro e não tiver a trap, cara, já é meio caminho andado pra tua derrota. Agora quero falar um pouco dos Ritual Beast. Ritual Beast aqui, Tier 3, porque, cara, é um deck sacana. Os outros decks do meta eu diria que eles só estão enfraquecidos justamente porque existe a VR, que a VR destrói muitos combos. E enquanto isso, o Ritual Beast, o que ele faz? Ele bota os bichos no campo, vai fazendo os combos, aí se a VR tentar ativar algo, o bicho volta pro extra deck e tanto faz, tanto fez. Não adianta nada. Então, o Ritual Beast aqui, ele fica no nosso Tier 3, ele é muito forte, ele consegue pegar um core, ele enche muito o saco, principalmente na mão de quem sabe jogar bem com o deck. Então ele tá aqui merecido no nosso Tier 3, ele consegue lidar bem com os outros, mas, né, é Ritual Beast, se tu não consegue fazer aquele acúmulo de recursos, botar 2 bichos em campo pra poder ficar fazendo e desfazendo das fusões, tu acaba perdendo o duelo rápido. Em Tier 3 aqui, nosso quase falecido Crimson. Crimson que tomou uma lista, tomou 2 cartas 2, foi mais ou menos a lista que o Dark Lord tomou na época, só que ele ainda continua dando o que falar, consegue lidar com os decks, mas como eu falei, tem a VR. Cara, eu jogo de Crimson e digo, se o maluco botou uma VR, tu vai ter que fazer muita play pra tirar ela. E daí tu vai tirar e ele vai usar uma carta e vai colocar ela de novo no campo. E daí o Crimson acaba o jogo. Sem falar que tanto que o Blackwing pode usar o Necrovalley nele, e que muitos outros decks conseguem, de certa forma, lidar com o Crimson, banindo os cards importantes e tudo mais. E daí o Crimson se enfraqueceu muito com essa banlist, ele vai ficar aqui no Tier 3, mas ele é um deck assim, ó, pá, Tier 3, assim, caindo pro pega-corre. Depois temos o nosso Nils Aleister, que eu diria que ele é aqui, ó, Tier 3 também. O Nils Aleister, ele enche muito saco, ele é bem forte, consegue botar uns bichos muito fortes em campo, e sem falar que ele tem acesso bem fácil ao Purgatril. Daí, como todo mundo sabe, Purgatril, né, o TK de uma carta só, e o Nils Aleister, ele tem aquela jogadinha, tu bota o Nils, manda o Bake pro campo, já é uma proteção, consegue te defender por bastante tempo até. Também, agora falando em Aleister, nós temos agora o nosso Element Saber Aleister. O nosso Element Saber Aleister, que eu diria que é a melhor versão com a Aleister, ninguém pode negar aqui. Mas tá no nosso Tier 2, como é aquilo, né? O cara botou a VR, tu não vai conseguir nem usar a Aleister, nem usar os teus bichos. Sem falar que
Mas tirando isso, o deck é muito consistente, ele pode usar de muitas traps para sacanear, principalmente para conseguir lidar melhor com a VR. E ele é um deck também, tem uma baita consistência, aquele campo do Element Saber é muito forte. Sem falar que também tem gente rodando umas versões com Nils. Aí o deck já pode dar o que falar, pode bater nos outros decks do meta com maior facilidade, fazendo também a jogadinha do Bacon. Nosso Blue Eyes só tem uma palavra a dizer. Twin Burst Dragon. Cara, o bicho é insano, ele bate no bicho do oponente, se o bicho não for destruído é banido, e daí ele bate em outro bicho do oponente e a mesma coisa acontece. Ou seja, Shiranui aqui, ó, que pata com seu Soul Saga felizão, não mais. A Leicester com seu Costos, também não mais. Só que o problema é aquilo, como que nem tem o ditado, eu compro uma moto ao caso. O Blue Eyes também tem o ditado que é Twin Burst ou Alternative White Dragon, que ambos são cartas excelentes, só que, cara, a melhor coisa seria tu poder usar os dois. Mas como não dá pra usar os dois, usa o que tu vê o que tá... Ah, você tá saindo contra muito deck, bota esses bichos chatos, que não pode ser destruído por batalha, nem por efeito. Melhor usar o Twin Burst, tu tá usando uns decks que fica botando muita trap, muito recurso e tudo mais, precisa se livrar dos recursos com maior facilidade, melhor botar o Alternative. Daí temos aqui nosso Hero. Esse daqui é o nosso Hero Masked Hero, que é usando Ferros, usando Stratos, né? Esse é um deck Tier 3, mas ele tem muito potencial, ele também tem uma grande consistência, tem muita força, bota muito bicho no campo, bota o Plasma, que o Plasma, esse sim, cara, detona com as fadinhas, com as maguinhas aqui. E o Plasma, e esse Hero ele também tem um grande potencial de dar o TK, ele consegue fazer isso com muita facilidade, e ele também consegue tirar muito recurso do cara, principalmente muito spell e trap com os Stratos. Só que, né, como ele é um deck muito burguês, muito pouca gente que tem, e também ele não consegue lidar muito contra decks assim que tem muita defesa, nega muita carta, como os outros decks do Metas. E sem falar que o turno 1 dele é horrível. Digamos assim, a melhor jogada de turno 1 poderia ser em casa, assim, botar um Plasma no campo, só que o Plasma é um bicho de 1900. Aí, né... Aqui eu quero botar... Tier 3 também é Fortune Lady. Cara, Fortune Lady ganha muita consistência, mas muita. E sem falar que ele compra muita carta. Daí tu, com 2 cartas de Fortune Lady, tu coloca uma Eve no campo, e daí compra 2 cartas e tu é capaz de setar mais 2 ainda. Ou seja, tu vai poder negar muita coisa que o oponente fizer. Vai poder atrapalhar muito a vida dele. Sem falar que a Fortune Lady Every, quem conhece, ela é muito chata de utilizar. Muito chata mesmo. Ela fica voltando do cemitério, fica banindo teus monstros. É um dos bichos, que eu diria, um dos 5 mais fortes do Duel Links atualmente. EVY? Cara, EVY, ele tá aqui entre o Tier 3 e o Pega Cog. Só que eu quero botar ele de Tier 3, por causa que, meu, ele é um deck bem forte, bem consistente por causa do campo. Ele tira muita carta do oponente. Se teu deck depende muito do cemitério, tu se lascou. Por causa daquela bichinha que toda hora tá banindo carta do cemitério. Então, ele tá aqui no Tier 3, tanto é por causa que na última Sparrow Cup teve um cara que chegou até no top 16 com esse deck, então isso é de se respeitar. E eu não duvido que quem pegar esse deck consiga subir pro COG em 2, 3 dias até. Aromágico, pega COG. Aromágico é aquilo. Se começou com a mão boa e consegue acumular recurso rápido, vai vencer o cara, se não, só clica no botãozinho de render. Aqui, podemos falar do Aromágico falando do Metafísica, é a mesma coisa. Se começou com a mão boa, conseguiu gerar um monte de recursos com as tuas jogadas, comprou um monte de carta, tu vai ganhar, ou tu pelo menos vai encher muito o saco da vida do outro, a ponto dele se render, né, ao invés de tentar te ganhar. E daí, tu vai conseguir, com esse deck, conseguir pegar o COG com uma certa dificuldade, mas pega o COG ainda. Não é aquele lá de vou ter que jogar 200 vitórias para pegar o COG, não. Mas tu tem uma certa dificuldade, mas consegue ainda. Pistoleiro, cara, Pistoleiro. A versão dele com Parzaf, Negate, cara, eu diria que é Tier 3. É que, cara, se tu botou o Parzaf em todas as tuas Counter Traps e tudo mais, tu vai bater em qualquer um. Tu vai negar até a mãe do cara. O cara não vai ter o que fazer. Porém, tem aquilo, não é nada consistente, nada consistente. Daí depende muito de ter a mão boa, ou seja, ter a mão boa quando se trata de decks meta, infelizmente não é um deck meta, mas ele tá aqui porque, cara, se tu foi um,
e botou os teus bichos, tuas negação, nenhum deck passa. Nenhum deck passa. Talvez se o cara vier com 2 removedores de Spell Trap, essas coisas, daí passe com certa facilidade. Mas tirando isso, meu, é insano. Super Heavy Samurai é aquilo. Vai combar, e daí é capaz de tu ainda perder. Ele dá. Se tu vier com a mão boa, tu consegue dar um TK, só que se tu fizer aquilo, tu vai gastar toda a tua mão pra fazer a tua jogada. E se o cara tirar o teu bicho, a chance de tu voltar pro jogo é mínima. Ou seja, tu também tá um pouco parecido com esses dois decks, o Metafísico e o Aromágico, tu tem que conseguir uns recursos para poder matar o cara. Porém, é aquilo lá, tu vai acumular os recursos, vai fazer a tua play, né, de atacar 2 vezes direto com 4.000 de ataque. Só que se essa tua play não passar, tu já era. Não tem o que fazer. Luna Light aqui perdeu muito Command List, mas ele ainda pega Koi. Só que o Luna Light que eu tô falando é Luna Light Predaplant. Predaplant eles são insanos, tu consegue dar uma baita alavancada fazendo Predaplant que tu mata, daí ele compra a spell que volta, que revive ela. Sem falar que aquela fusão é muito desgraçada, pode banir qualquer bicho do oponente que tiver menos level que ela, cara. Aquilo lá é muita sacanagem. Só que daí, né, como tu não... E sem falar que as Luna Light tem muita consistência. É um deck que eu diria que tem uma boa consistência, sem falar que se o cara estiver usando um bicho de extra deck, tu só ativa a Luna Fusion, manda bicho diretamente do deck, isso daí é muito forte. Só que, né, é aquilo. Ela apanha muito pros outros decks, quem conhece sabe lidar bem com o deck, mas, né, se o cara for esforçado ali, consegue pegar o seu cogzinho. E por último, mas não menos importante, cara, Yosenji. Meu, Yosenji eu diria que é um deck bem bom, tu consegue pegar um cog fácil. Eu vi uns caras que no começo do mês pegaram o cog com o deck de Yosenji, só que é aquilo, o Kama 1, que é uma das principais cartas do deck, tá numa box horrorosa. Então tem que pensar 27 vezes antes de abrir aquela box. Mas, porém, se tu tiver o deck completinho, tu consegue pegar um Cog com certa facilidade. Ele tem esse bicho, o Kama 1, que pode tirar a VR do campo, por exemplo, que seria uma maneira de lidar bem com ela. Tem a Trap, que tu mostra o Yosenji da tua mão, devolve um monte de carta pro oponente. Sem falar que se tu tem ele completo com 3,1, 3,2, 3,3, tu tem muita consistência. Então, essa foi minha aqui análisezinha da tier list do Duel Links, como tá o meta. Eu diria que eu acho que eu exagerei um pouco aqui no tier 3, acabei botando muitos decks. Mas, cara, esses decks aqui, esses 3 aqui, principalmente, eles são muito superiores a esses que só pegam Koi. Eles conseguem, dependendo se tu for num torneiozinho, tu garantir o troféuzinho. Mas é aquilo. Eles são, de certa forma, fáceis de lidar, sem falar que o pistoleiro é aquilo. Se o cara vier com muito ciclone e coisa, só aceita. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do tier list. Comenta aí nos comentários se achou que algum deck tinha que estar em outro tier, se acha que algum desses decks do PHCOG nem isso pegam. Então, galera, é isso aí. Falou, valeu e deixe seu like, deixe seu gostei. Fui!